Telespectadores da TV Sal Talismã, forte abraço, muito obrigado. Olha, que bom poder estar sempre conversando com vocês sobre a Exposal edição 2023. Hoje, eu já tive a oportunidade de conversar com o gerente-geral do Banco do Nordeste, tive a oportunidade de conversar agora há pouco também com o diretor-geral da Uninasal, todos expondo aqui na bomba no município de Salgueiro. E olha quem eu estou recebendo nesse momento. Doutor Leandro Parente de Carvalho, um dos mais respeitados aqui no município de Salgueiro, por que não dizer em todo o Sertão Central, numa banda do Nordeste. Nós vamos falar de sorriso, nós vamos falar de saúde bucal, de autoestima. Doutor Leandro, muito obrigado. Que bom contar com a parceria, né, com a vinda do senhor aqui na TV Sal. Boa noite. Boa noite, Claudinei Santos. Boa noite a todos os telespectadores. É um nome comprido. É com muita alegria que eu estou aqui, Claudinei. Eu tenho 18 anos de formado, né? E tem 14 anos que eu tenho minha clínica. E eu lembro quando eu abri a Salgueiro Center, eu tinha um objetivo em mente, né? Eu demorei esses 4 anos para abrir o consultório, porque eu queria já abrir com uma especialidade. Eu já queria abrir especialista em alguma área. O senhor já tinha um objetivo definido. Que era prótese dentária, né? Porque eu gosto da parte de reabilitar sorriso, né? O que significa reabilitar sorriso? É devolver o sorriso a alguém que perdeu esse sorriso, né? Então, uma pessoa que perdeu um dente ou todos os dentes, né? Ou alguns dentes, o foco principal meu é devolver sorrisos. E a gente vê falar muito da prótese, muito mal, né? Alguns apelidos dela, às vezes, até injustos, como, por exemplo, perereca, né? O pessoal chama, eu tenho uma perereca. Por quê? Porque ela pula da boca, né? É meio muito de piada com isso. Então, isso é porque são trabalhos mal executados. A prótese não é para ela ser uma perereca, né? Ela tem que segurar dentro da boca. E não necessariamente precisa fazer o implante dentário para que uma prótese segura na boca, tá entendendo? Se ela for confeccionada seguindo todas as etapas, todos os princípios, com certeza ela não vai ter esse comportamento. Mas por que ela cai, doutor? Então, tem um professor Osmar Castro, que é um dos maiores estudiosos de prótese dentária do Brasil. Inclusive, ele foi discípulo de Thomas Gomes, que Thomas Gomes foi quem criou os materiais, todos os materiais hoje, o sistema STG, que é o sistema Thomas Gomes, que confecciona a prótese. Foi ele que desenvolveu tudo, tá entendendo? E Osmar Castro dizia que a prótese total é a prótese mais fácil de fazer e mais difícil de acertar. Então, assim, ela é muito fácil de fazer, mas é difícil de acertar. E com isso faz com que muita gente faça sem ser habilitado. E muita gente usa a prótese dentária sem saber que potencial ela tem. Tá entendendo? É como quem você passar a vida toda de zona rural que você foi, bebendo água barrenta, água salgada, e aí quando bebe água mineral, parece que você nunca... Você, quando bebia água barrenta, você não sentia falta porque era água que você conhecia, tá entendendo? Isso. Mas e quando você gostava daquele E você jeito. gostava, mas quando você bebe uma água diferente, você não quer mais beber água com sal. Eu digo isso porque às vezes você anda em algumas cidades que tem sistema próprio de abastecimento e não tem o sabor da água do São Francisco. E na hora que você bebe, trava na sua boca, né? Verdade. Então, é isso. Então, muitos pacientes às vezes usam um trabalho a vida toda, achando que aquele trabalho é bom. Mas ele não sabe o que é aquilo. Ele tem que conhecer. Tá entendendo? Se eu perguntasse ao senhor qual é a diferença para o paciente do implante para o uso da prótese? O implante, com certeza, hoje é o principal tratamento para quem perdeu um dente. É a melhor opção. É o único tratamento que uma vez o paciente cuidando direitinho, pode ser para o resto da vida. Tá entendendo? Então, existe a possibilidade de você hoje fazer um implante e chegar a 100 anos com ele. Vai depender do seu cuidado. O mesmo cuidado que você vai ter com o dente, não é diferente. Então, é escovar, tem que continuar escovando, tem que ir ao dentista, fazer a visita, fazer a limpeza do implante do jeito que faz a limpeza dos dentes. Então, tem que ter todos os cuidados. Se você não tiver o cuidado, pode perder o implante como perdeu os dentes. Vai ter que cortar os alimentos. Se sofrer um acidente de moto, pode bater e quebrar o implante, como quando sofre, perde um dente, então tem que usar o capacete. Então, todos esses cuidados tem que ter. Então, não muda nada. O implante, ele é a mesma coisa de devolver o dente. Tá entendendo? Devolve o dente.
e tem as mesmas chances de sobreviver na boca que o dente tem. Então, quando o senhor fala de devolver o dente no implante, o senhor fala para comer qualquer coisa, para comer rapadura, para morder um osso? Claudinei, se você tiver, aí a gente vai ver. Se você implantar 28 dentes na boca de uma pessoa, ela vai poder ter uma alimentação de comer qualquer alimento, tá entendendo? Eu tenho um paciente que eu fiz 2 implantes e ele comeu rapadura comigo lá no consultório essa semana, tá entendendo? Tudo é a forma da mordida, a força da mordida, tá entendendo? Então, se eu pegar e botar uma maçã na sua boca e eu puxar de vez, eu posso fraturar um dente. Então, é a força, a alavanca, né? Aquela história que você, tendo um ponto de apoio, você consegue levantar um peso muito grande. Então, é a forma que é mordida. Eu já vi paciente fraturar o dente hoje com uma pedra no feijão. Por quê? Porque você não estava esperando aquela mordida. Tá entendendo? Você com implante, e não só com implante, como uma prótese, pode comer qualquer alimento. Agora, o ideal é que um alimento que seja possível de cortar com uma garfo e uma faca, certo? Você está comendo uma pipoca, aí quer comer o milho da pipoca, é perigoso, né? Então, é esse cuidado. Uma rapadura pode comer sim. Agora você vai. Rapadura preta normalmente é bem grossa, né? É. Se você quiser dar uma mordida de uma vez só, partir ela no dente, é demais. Corta um pedaço razoável, né? Até também para não comer açúcar demais, que pode mastigar com tranquilidade, tá entendendo? Que bom conversar com o senhor, doutor Leandro Parente. Me explique mais uma coisa. Quem pode fazer implante? Qualquer pessoa pode fazer implante? Ou existem restrições para aquele que é diabético, para aquele que tem problema de saúde, para aquele... Como é que funciona isso? Eu estava falando com o Tiago Lima na rádio essa Zabra. semana, né? As principais restrições do implante dentário são 2. Uma é a condição financeira do paciente, né? Porque aqui 80% da população ganha um salário mínimo. E o implante é Um um implante pouquinho com a mais caro. coroa, um único dente é um pouquinho mais caro do que um salário mínimo. Não tem condição de se fazer um implante com um salário mínimo. Por que o custo é tão elevado? Tecnologia, né? Então, Tecnologia. assim, também eu vou lhe dizer. Você consegue comprar um parafusozinho de implante por menos de R$100. No mercado, se eu quiser comprar. Mas ele rejeita, ele não segura. É que nem você comprar um parafuso numa loja e querer botar. Não tem tecnologia. Quanto mais tecnologia tiver esse parafuso, pesquisa em cima dele, você sabe, né? Estudo científico em cima dele, ele vai ter maior índice de aceitação. E aí alguns profissionais que visam apenas baixar o valor, usam um de baixa qualidade. E aí tem muita rejeição. Pode ter problema. A rejeição mesmo, tá entendendo? A outra questão é o conhecimento profissional. Por exemplo, lá no meu consultório trabalha Dr. Luiz, ele atende em 10 cidades. Ele tem 18 anos só fazendo implante. Então, quantas cirurgias ele não faz por mês, né? Luiz Caribeca é lá de Belém de São Francisco. Sim, conterrâneo meu. O irmão dele é prefeito lá em Belém. Então, assim, a experiência profissional é outro fator decisivo. E é um fator decisivo não só para não houver nenhum tipo de contaminação durante o procedimento, como também para colocar esse implante na posição ideal. Porque se o implante ficar para fora, para dentro, o dente vai ficar torto, tá entendendo? E ele não muda de posição. No implante você não pode botar aparelho e implante para corrigir a posição dele se o dentista colocar errado. Se ele tiver errado, tem que tirar, tá entendendo? Uhum. Então, assim, tem que ter conhecimento. Alguns pacientes questionam muito, porque gostam da minha simpatia, que eu sou da cidade e tudo. Pergunta, por que você não faz implante, né? Eu não faço implante, Claudinei, porque são 3 anos. Se eu terminar hoje uma especialização de implante, eu vou ser um profissional com 0 caso. É injusto eu querer fazer em você, por exemplo, se eu tenho um profissional que tem 18 anos de experiência fazendo todo dia. Eu posso fazer na melhor faculdade, mas você sabe que o tempo é o maior professor, né? A experiência profissional, isso é fundamental. Por quê? Porque nenhuma faculdade tem condição de lhe apresentar todas as adversidades. E é nas adversidades que a gente aprende a superar os problemas. Então, é importante a experiência profissional, tá entendendo? Por isso que hoje, praticamente todos os profissionais na minha clínica têm mais de 10 anos de atuação na área. Como é que funciona essa diversidade de profissionais na clínica?
Esse é especialista no implante, aquele é especialista área X, área Y, como é que funciona? Então, esse modelo de trabalho, ele tem que ter um tutor, né? E o conselho nosso, ele já tem que ter um responsável técnico. Então, quem faz o planejamento de todo paciente sou eu, tá entendendo? Eu tenho essa visão de clínica integrada. Então, eu atendo o paciente, eu vejo as necessidades, eu elaboro o plano de tratamento, eu discuto com a equipe e aí a gente vê quem da equipe é mais apto para atender cada paciente, tá entendendo? E aí faz o plano de tratamento para esse paciente. Então, a gente tem uma formação técnica igual a montadora de carro, cada um com conhecimento específico naquela área, tá entendendo? Por exemplo, às vezes você está com uma dor de estômago, uma dor nessa região do peito e acha que é problema cardíaco, né? Aí não passa num bom médico clínico. E aí vai direto para o quê? O cardiologista, certo? O cardiologista faz uma bateria de exame em você tem esse custo com consulta e na realidade o seu problema era uma gastrite. O clínico resolveria no primeiro... O clínico talvez encaminhasse com sua história clínica para o profissional especialista correto e você não teria gastado com exames e não teria perdido tempo. Então, o profissional hoje que tem que ser mais habilitado é o profissional... Eu queria falar para vocês sobre esse irrigador. Tá entendendo? Não pode o profissional que faz esse primeiro atendimento, ele ser um profissional com pouca formação. Ele tem que ter uma ampla formação e ele tem que passar um tempo nesse treinamento de atendimento em clínica integrada. Quando a gente faz faculdade, os 2 últimos anos, a gente paga uma cadeira que o nome dela é Clínica Integrada. Para que a gente tenha essa visão integrada, primeiramente do paciente, e aí dividir nas especialidades. Tá entendendo? Então, eu na minha clínica, eu faço a parte de reabilitação, mas eu sou o profissional que faz essa triagem para o paciente ir para o profissional especialista fazer o procedimento específico. Sempre que eu encaminho o paciente para outro profissional, aquele profissional é melhor do que eu naquele procedimento. Eu quero remarcar essa entrevista com o senhor, porque a solenidade já vai, né, o pessoal já vai para o pronunciamento e a gente vai fazer essa cobertura, mas estou feliz demais, satisfação poder conversar com o senhor, prestar serviço para a população e trazer para a gente essa visão, essa forma nova de empreender, de trabalhar com a Salgueiro Center. E é importante porque a população tem que saber gastar, né? Essa semana eu atendi uma paciente chorando durante a consulta. Ela gastou, acho, uns 30 mil reais. E está todo perdido o tratamento dela por falta de conhecimento. O senhor afirma que está todo perdido? Eu afirmei para ela, está todo perdido. E ela ficou triste? Ficou. Mas é a questão que você tem que conhecer. Para você for adquirir um serviço, hoje, por exemplo, quem eu lhe digo, a maior plataforma de conhecimento é o Google. Então, se eu quero saber quem é Claudinei Santos, se eu botar lá Claudinei Santos, eu vou encontrar alguém ou falando de bem ou de mal de você. Se você quer ir no restaurante, porque eu posso deixar uma opinião sobre qualquer empresa no Google. Outra coisa, se eu faço uma busca, rádio em Salgueiro, o Google vai me mostrar as rádios mais bem faladas na cidade. Se eu vou para São Paulo, eu boto pizza italiana em São Paulo. Ele não vai me mandar para uma favela para comer uma pizza, não. As primeiras pizzarias, tirando aqueles anúncios patrocinados, são as mais visitadas. Então, se as pessoas se dessem ao trabalho apenas de ir na internet e fazer uma pesquisa antes de escolher um profissional, já acertaria 80% nas suas escolhas. Vou pedir para o senhor reagendar com a Fabrícia Vasconcelos, para o senhor voltar no programa e para responder também as perguntas do povo. Posso Estamos marcar? aqui, na hora. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Minha gente, doutor Leandro Parente, que alegria, que satisfação a Salgueiro Center estar conosco durante todo esse período da Exposal e a partir de agora, fechando com a gente na TV Sol Talismã, fazendo um trabalho de autoestima, sorriso diferenciado e, claro, mostrar para você que é possível fazer diferente e às vezes até com um pouquinho mais de economia. TV Sol Talismã, é assim que a gente faz, conectando você.
Que viaja com você.